Quanto custa um aluguel aqui em Chicago? Quais os melhores bairros para morar? O que eles pedem antes de você assinar um contrato? Bem-vindos de volta ao meu canal no YouTube. Oi, gente, como vocês estão? Sou Sabrina Wardes, do Sabrina em Chicago. Se você ainda não me segue no Instagram, aqui tá o meu Instagram, @Sabrina em Chicago. Lá eu dou dicas pra vocês sobre tudo nessa cidade maravilhosa que fica aqui nos Estados Unidos. Dou dicas de onde comer, como economizar na sua viagem, quais passeios são imperdíveis, tudo você vai encontrar lá. Mas hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre uma dúvida que eu tenho visto que muita gente tem. Bom, se vocês não sabem, eu moro aqui em Chicago, já vai fazer 4 anos. Eu vim pra cá em 2019 e aqui em Chicago eu já morei em 3 cidades diferentes. Pra quem não sabe, Chicago é uma cidade, fica dentro do estado de Illinois, então tem outras cidades dentro do estado, e eu já morei em Deerfield, LaGrange e em Chicago. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês diferentes tipos de moradia que tem aqui em Chicago, alguns mais caros, outros mais baratos, enfim. Quando eu cheguei aqui, eu morei com 2 famílias americanas dentro do programa de au pair, programa de intercâmbio, que eu paguei aí no Brasil e vim pra cá com o intercâmbio. Depois, se vocês quiserem, fala aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico contando pra vocês um pouquinho o que é esse intercâmbio. E depois eu morei com roommates. Calma aí, se você não souber o que eu tô falando, o que é roommate, fica até o final do vídeo que você vai entender, eu vou explicar tudo. E depois eu morei sozinha, me casei e moro com meu marido. Antes de vocês pensar em morar aqui em Chicago, tem algumas perguntas que elas são muito inteligentes e muito necessárias de vocês fazer. Primeira coisa, perguntas importantes que você deve fazer para você mesmo antes de decidir morar em qualquer cidade do mundo. A primeira coisa é, você prefere morar no centro da cidade ou no subúrbio? Subúrbio, eles são regiões próximas a Chicago, então são cidades próximas a Chicago. Tem cidades que são um pouquinho mais longe de carro e tem cidades que são um pouquinho mais perto de Chicago. Mas não fica na cidade de Chicago. Então, sempre quando eu falar subúrbio, saiba que é uma outra cidade. Aqui em Chicago, pelo menos, eu não sei nos outros estados dos Estados Unidos, mas aqui em Chicago, o subúrbio é onde tem mais casas. Sabe aquelas casas muito grandes? Vou colocar aqui umas imagens para vocês. Aquelas casas muito grandes que tem nos Estados Unidos, com jardinzão, tem a garagem separada da casa, as crianças têm muito espaço. E o centro da cidade é onde você vai encontrar mais apartamentos. Geralmente as casas aqui é para você comprar e é muito caro, gente, muito caro. Vou deixar aqui um aqui de exemplo para você ver quanto é. O subúrbio, se você tem criança, se você gosta de morar em casa, se está mais adaptado a morar em casa, se você quer mais tranquilidade, esse é um lugar para você. Agora, se você quer um lugar no meio do centro da cidade, não se importa com esse tipo de barulho, de construção, com ônibus passando e ambulância, enfim, aquela agitação no centro da cidade, esse é o lugar ideal para você. Então tem vários subúrbios, eu vou deixar aqui os nomes dos subúrbios que tem em Illinois, mas eu não indico para quem não tenha carro. Por quê? Muitos subúrbios, eu não vou generalizar e falar todos, porque tudo tem sua exceção, mas muitos subúrbios, se você não tiver carro, gente, é muito difícil de viver. Eu vivi nesses 2 subúrbios sem carro, eu compartilhava o carro da família que eu trabalhava, então, tipo assim, muitas vezes eu não tinha o carro. Se eu quisesse ir no mercado, se eu quisesse ir na academia, enfim, eu tinha que ficar dependendo daquilo, porque não tem um sistema de transporte público que funcione toda hora e tão frequente como no centro de Chicago. Então, assim, se você vier pra cá e você decidir que você quer morar no subúrbio, numa casa, então saiba que você vai precisar muito provavelmente de carro, ou senão você vai ficar dependente, por exemplo, do Metra. Para quem não sabe, o Metra é um trem que vem dos subúrbios até o centro de Chicago na estação da Union Station. Então, assim, além disso, gente, tem outro ponto que eu quero muito ressaltar: diferenças de preços. Quando você procura uma casa ou um apartamento para alugar no subúrbio, se você comparar o valor com o da cidade, gente, é isso daqui, a diferença de valores. Isso aqui são valores que eu tô mostrando para vocês, que eu pesquisei em 2022, em novembro de 2022, não pode ser que mude, mas são essas as diferenças de valores. Então, no subúrbio, você vai encontrar apartamento para alugar $1.200 por mês,
E assim, muito mais espaçoso, enfim, tem várias opções. Só que no subúrbio talvez você vai precisar de carro. Já no centro da cidade, a partir de 1.500 a 1.900, e aí vai indo pra cima, dependendo da localização. Se você quiser ficar no miolo mesmo do centro de Chicago, vai ficando mais caro ainda. E aí a gente entra num outro tema, que é: você quer morar com roommates, sozinho, ou num estúdio, por exemplo? Com o esquema de estúdio, que geralmente é um apartamento menor, em que a sala, a cozinha, o quarto fica num espaço só e tem um banheiro. Isso aqui tem muito, principalmente no centro de Chicago. Vocês vão me perguntar, é mais barato? Depende. Pelo que eu pesquisei, tem muitos, eu vou deixar aqui rolando para vocês na tela. Tem muitos estúdios para alugar no centro de Chicago que custa basicamente $1.500 por mês. E tem também apartamentos com 1 ou 2 quartos que você vai achar não tão perto do centro de Chicago, a partir de $1.500 por mês. O que é morar com roommate? Eu vou explicar para vocês agora. Eu morei assim com roommates por 1 ou 2 meses. Era eu e mais 2 roommates. O aluguel era bem barato, eu pagava $750, se eu não me engano, por mês. Eu tinha o meu quarto e eu dividia o banheiro, a sala e a cozinha. Muita gente gosta desse esquema de roommate porque é uma coisa muito jovem, porque você consegue morar com amigos. Às vezes você vê muitos anúncios, principalmente em grupos do Facebook, de pessoas que estão procurando roommates porque querem morar numa localização melhor, mas não querem desembolsar o valor completo do aluguel. Então, assim, depende muito do seu estilo de vida. Se você gosta de morar com outras pessoas que talvez você não conheça, ou com amigos, e dividir as áreas comuns. Pra mim, não rolou muito isso. Depois de 2 meses, eu vim morar sozinha no meu primeiro apartamento, que era um basement. O que é um basement? Um basement é o famoso porão, só que aqui nos Estados Unidos, o porão tem um outro significado quando é em relação a apartamentos. Tem muito apartamento no porão aqui, que tem quarto, sala, cozinha, banheiro. É um apartamento normal, só que é no subsolo dos apartamentos. Então, tudo depende do seu budget, que é o valor de orçamento que você vai ter, e também da sua dinâmica de estilo de vida, sabe? Você vai conseguir... Essas são perguntas muito importantes. Você vai conseguir morar com outras pessoas que você não conhece para poder pagar um pouquinho mais barato? Ou você vai conseguir morar num estúdio que não tem outras opções de quartos, é tudo em um quarto só, mas você vai estar numa região super boa no centro da cidade? Ou senão você quer morar numa casa e quer optar por um subúrbio? Isso tudo são coisas que você tem que decidir antes de começar a procurar opções de aluguel. Só que aí, gente, uma coisa que eu preciso muito falar aqui pra vocês: não esqueçam, quando vocês estiverem no subúrbio, pesquisa tudo, se é perto de estação do trem, se é perto do mercado, da farmácia, do banco, porque no meu caso, quando eu morava no subúrbio, não era perto, eu precisava literalmente de carro, porque tudo era tipo 10, 15 minutos dirigindo. Sites para alugar apartamento, que você pode ver aí do Brasil mesmo, para você já ter uma ideia de quanto custa. Esses aqui são os sites que hoje em dia tem, com certeza tem mais, tá, gente? Mas esses são os que eu sei. E o que eu usei para poder achar esse apartamento que eu vivo foi o Zillow. Então lá você vai conseguir ver, e gente, esse vídeo não é patrocinado, tá? O Zillow você consegue colocar se você quer alugar ou se você quer comprar, mas aqui você vai ter uma noção de valores de aluguel. E muitas outras coisas que você também precisa ficar ligado é o que vem incluso no seu aluguel. Esse é um outro ponto que eu preciso falar pra vocês. Antes de olhar o valor e falar, nossa, perfeito, tá barato, é isso que eu preciso, pesquisa sobre o lugar e principalmente faz muitas perguntas. E eu indico fazer por e-mail para você ter registrado sobre o que está incluso no valor do aluguel. Porque aqui nos Estados Unidos é muito comum estar incluso, por exemplo, máquina de lavar louça, água, luz. Não são todos apartamentos, cada apartamento, cada tipo de condomínio, de zelador, enfim, muda a regra do que está incluso. Por isso que é importante você perguntar. Aqui no meu caso, por exemplo, eu pago o gás, eu pago a eletricidade e a internet. Mas eu não pago água, por exemplo, já vem equipado, a maioria dos apartamentos já vem equipado com máquina de lavar louça, com fogão, enfim. E no meu apartamento não tem máquina de lavar e secar roupa.
Ele tem no prédio e você tem que pagar, eu acho que tá R$1,25 para lavar e R$1,25 para secar. E só aceita moeda. Só que tem apartamentos aqui que já tá incluso dentro do seu apartamento, não do prédio, dentro do apartamento, já tá incluso a máquina de secar e de lavar roupa e você não precisa pagar toda vez que você for lavar e secar. Então, tudo isso, gente, tem que estar, assim, super bem entendido antes de você pensar se vale a pena ou não o valor de aluguel. Se você tem cachorro, por exemplo, pergunta se tem alguma taxa para poder ter um cachorro, porque eu tenho um cachorro e eu tive que pagar uma vez só a taxa para poder ter cachorro. Tem gente que paga todo mês. Inclusive, você tem que perguntar quais são as taxas que estão inclusas. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas muitos apartamentos, para você mudar aqui em Chicago, você tem que pagar uma taxa só para você mudar. Quais são os requisitos para alugar um apartamento aqui em Chicago? Isso não é uma regra, tá? Eu vou contar para vocês a minha experiência. Antes de eu mudar para o meu apartamento, eu tive que, primeiro, comprovar renda. Então, eu era babá aqui e eu tive que mostrar o meu contrato com a família que eu trabalhava. Além disso, eles também pediram, no meu caso, de novo, não é todos os apartamentos são assim, tá? Então, é por isso que é importante vocês perguntar antes de fechar qualquer tipo de contrato ou de pensar que aquele valor é super barato. Antes de eu entrar no apartamento, eu tive que dar 3 meses de aluguel, ou seja, eu tive que fazer 3 vezes 1.200 antes de mudar, eu tive que dar tudo isso. Então, gente, não é assim do dia pra noite que dá pra alugar um apartamento, você tem que pesquisar muito, 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 muito mesmo. Entenda se aquele apartamento que você viu que tá super barato, por que que tá super barato? É um bairro perigoso? É um bairro seguro para morar? O que que não tá incluso? O que que eu vou ter que pagar mais para aquele valor tá tão barato? Sempre desconfia, gente. Se você ainda não sabe quais linhas de metrô e bairros que você tem que evitar, porque são perigosos aqui em Chicago, eu vou deixar aqui em cima para vocês o vídeo que eu fiz sobre dicas de segurança em Chicago, que eu abordo exatamente sobre isso, quais são os bairros perigosos. E geralmente em bairros perigosos, o valor do aluguel é super barato. E agora eu vou falar para vocês rapidamente quais são os melhores bairros para você morar aqui em Chicago. Bom, se você gosta, se você optou por morar no centro de Chicago, esses aqui são os bairros que eu indico para você. Eu gosto muito dos bairros que são realmente no centro. Mas, de novo, vocês têm que pesquisar muito bem sobre os bairros, gente. Porque, por exemplo, o estádio do Cubs, a região onde fica o estádio do Cubs, ela é super badalada. Então, sempre tem trânsito, sempre tem muita festa, muita gente na rua, enfim. Então, sempre pesquisa todos os bairros antes de morar. De extra, eu vou deixar aqui para vocês também os subúrbios que eu gosto, que eu acredito que são subúrbios muito bons. Alguns deles são bem carinhos, mas são regiões boas de morar. É muita árvore, tem uns parques maravilhosos, as ruas são perfeitas, parece estar dentro de um filme, sabe? E agora, como dicas extras para você que assistiu o vídeo inteiro, eu quero dar 2 dicas para vocês. Uma delas é sobre onde comprar móveis mais baratos. Muita coisa na minha casa, por exemplo, eu comprei nesse site, inclusive essa cama aqui, eu comprei no site. E, de novo, eu não tô ganhando pra poder falar isso, é uma dica sincera mesmo, é o Wayfair. Depois vocês dão uma olhada lá, eles vendem tudo que vocês imaginar, sofá, cama. Pelo menos pra mim, eu tive experiências muito boas, sempre veio certinho. Ou na Amazon, porque eu acho que é prático, sabe? A Amazon sempre entrega muito rápido, principalmente se vocês têm o Amazon Prime. E por fim, a minha última dica, como uma sobrevivente de morando sozinha em Chicago, gente, tenham reserva de emergência, sério. Vocês precisam ter reserva de emergência se vocês decidirem morar num outro país ou até sozinho aí no Brasil. Porque às vezes aparece conta, gente, do nada. Principalmente se você ficar doente, gente. A saúde daqui, os hospitais e tudo mais, não é pública. E você tem que pagar horrores. E você não tem previsão de quando você vai ficar doente, ou que uma conta vai chegar, ou que uma coisa em casa vai quebrar, que você vai ter que comprar. Então sempre tem uma reserva de emergência, ou um famoso pezinho de meia, para vocês evitar perrengue aqui
em Chicago, nos Estados Unidos. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei não falar tanto e também tentei trazer dicas úteis para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui nos comentários, porque eu vou responder. E não esquece, se inscreve aqui no meu canal para você conseguir receber notificação quando eu postar o vídeo da semana que vem, que também tá super legal, vai ser um vlog. E eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada por ter me assistido. Um beijo!